Você já sentiu que quanto mais se esforça para alcançar algo, mais distante parece estar? Como se estivesse correndo em uma esteira infinita, onde o destino permanece sempre à mesma distância, não importa o quão rápido seus pés se movam. Nós corremos, planejamos, controlamos, empurramos, e mesmo assim, as coisas que mais desejamos parecem escorregar entre nossos dedos como areia. Existe uma estranha matemática na vida que raramente nos ensinam. Quanto mais apertamos, menos seguramos. Quanto mais perseguimos, mais distante fica. Quanto mais tentamos provar nosso valor através de conquistas externas, mais vazios nos sentimos por dentro. Você já parou para questionar se esse ciclo interminável de esforço, decepção, mais esforço e nova decepção é realmente o caminho? Ou se existe uma forma diferente de viver, uma que não dependa tanto do controle e da força de vontade? Talvez a verdadeira confiança não seja acreditar que podemos fazer tudo acontecer exatamente como planejamos. Talvez seja algo mais profundo, a compreensão de que, quando nos alinhamos com nossa autenticidade, algo maior começa a trabalhar a nosso favor. E se o que você busca com tanto esforço já estivesse buscando você? E se o próprio ato de soltar fosse o que abre as mãos para finalmente receber? Nossa sociedade nos ensina desde cedo que o sucesso vem do esforço constante, da produtividade incessante e do controle meticuloso sobre cada aspecto da vida. Crescemos acreditando que nossa validade como seres humanos está diretamente ligada ao que produzimos, conquistamos e acumulamos. Esta é a grande ilusão coletiva. A ideia de que podemos e devemos forçar a vida a seguir nossos planos. Mas existe uma sabedoria antiga, quase esquecida em nosso mundo acelerado, que nos lembra de uma verdade fundamental. A vida não é uma máquina que podemos programar, mas um rio que flui com seu próprio ritmo e inteligência. Quando observamos a natureza, as estações que se sucedem sem pressa, a semente que germina no tempo certo, o fruto que amadurece sem ser apressado, vemos que existe um perfluxo natural em todas as coisas. Você já notou como as melhores coisas da sua vida muitas vezes aconteceram quando você menos esperava? Aquele encontro casual que mudou tudo, aquela oportunidade que surgiu quando você havia desistido de procurar, aquele momento de clareza que veio justamente quando você parou de forçar uma solução? Há uma profunda ironia em nossa busca. Quanto mais perseguimos o que achamos que queremos, mais nos afastamos do que realmente precisamos. É como tentar agarrar água. Quanto mais apertamos os dedos, menos conseguimos segurar. O que estou sugerindo não é a passividade ou a inércia. Não é sobre cruzar os braços e esperar que a vida nos entregue tudo sem esforço algum. É sobre uma forma diferente de esforço, um que nasce da autenticidade, e não da ansiedade, do alinhamento interno e não da pressão externa. Quando vivemos desconectados de nossa essência, perseguimos objetivos que não ressoam com quem realmente somos. É como navegar usando o mapa errado. Não importa quão determinados ou disciplinados sejamos, acabaremos chegando ao lugar errado. Por outro lado, quando nos alinhamos com nossa verdade interior, começamos a notar que a vida tem uma forma de nos encontrar no meio do caminho. O que aconteceria se, em vez de tentar controlar cada detalhe, você começasse a confiar no tempo das coisas? E se, em vez de forçar portas a se abrirem, você prestasse atenção àquelas que já estão se abrindo naturalmente para você? O que realmente significa viver em alinhamento com nossa verdade interior? É um conceito que parece abstrato, mas que se manifesta de formas muito concretas em nossa experiência diária. Quando estamos desalinhados, sentimos aquela inquietação constante, aquela sensação de que algo está faltando mesmo quando alcançamos o que pensávamos desejar. É como vestir roupas que não servem. Podemos até usá-las por um tempo,
mas nunca nos sentimos verdadeiramente confortáveis. Este desalinhamento se manifesta como exaustão crônica, como relacionamentos que drenam nossa energia, como conquistas vazias que não trazem a satisfação prometida. Quantas vezes já ouvimos histórias de pessoas que chegaram ao topo de suas carreiras apenas para perceberem que estavam subindo a escada apoiada na parede errada, ou daqueles que acumularam posses e status apenas para descobrir que o vazio interior permanecia intocado? A verdade é que muitas das nossas buscas externas são apenas tentativas de preencher um espaço que só pode ser preenchido pela pouca autenticidade. Perseguimos relacionamentos, carreiras, reconhecimento e riqueza na esperança de que essas coisas nos farão sentir completos. Mas a completude nunca vem de fora para dentro. Ela irradia de dentro para fora. Imagine um rio que tenta forçar seu caminho através de uma montanha, quando existe um vale natural por onde poderia fluir sem resistência. Quanto esforço desperdiçado, quanta frustração desnecessária. Da mesma forma, quando tentamos forçar a vida a seguir um caminho que não está alinhado com quem realmente somos, criamos uma resistência que drena nossa energia vital. Mas como saber qual é o nosso caminho autêntico? Como distinguir entre os desejos que nascem de nossa essência e aqueles que adotamos das expectativas externas? A resposta está no silêncio. Está na capacidade de pausar o ruído constante das opiniões alheias, das comparações sociais, das cobranças internalizadas. No silêncio, podemos ouvir a voz suave da nossa intuição, aquele conhecimento que vai além da lógica e que frequentemente sabemos antes mesmo de saber que sabemos. A vulnerabilidade é outro caminho para o alinhamento. Quando nos permitimos ser verdadeiramente vistos, quando abandonamos as máscaras e fachadas que construímos para nos proteger, abrimos espaço para uma conexão autêntica com nós mesmos e com os outros. É paradoxal, mas nossa maior força, muitas vezes, nasce dos momentos em que temos coragem de mostrar nossas fragilidades. Pense nos momentos de sua vida em que você se sentiu mais vivo, mais presente, mais você mesmo. Provavelmente não foram momentos em que você estava tentando controlar tudo, mas sim aqueles em que você estava totalmente imerso no fluxo da experiência. Talvez tenha sido durante uma conversa profunda com um amigo, ou enquanto estava absorto em uma atividade que ama, ou contemplando um pôr do sol que parecia falar diretamente à sua alma. Esses momentos de alinhamento nos dão pistas sobre nossa natureza essencial. Eles nos mostram o que nos nutre verdadeiramente, o que nos faz sentir conectados, o que desperta nossa vitalidade. E quando começamos a orientar nossas escolhas a partir desse conhecimento interno, em vez das pressões externas, algo extraordinário acontece. A vida começa a fluir com mais facilidade. Isso não significa ausência de desafios. O rio ainda encontra pedras em seu caminho. Mas significa que esses desafios não desviam completamente nosso curso. Eles apenas nos convidam a encontrar novas formas de fluir ao redor dos obstáculos, sempre mantendo nossa direção essencial. A questão que devemos nos fazer não é como posso controlar a vida para conseguir o que quero, mas sim como posso me alinhar de tal forma que o que é verdadeiramente meu possa me encontrar naturalmente. Confiar no fluxo da vida é um conceito bonito, mas vamos ser honestos, não é fácil. Especialmente quando enfrentamos perdas profundas, rejeições dolorosas ou períodos de espera que parecem não ter fim. Quando o caminho se torna nebuloso e incerto, nossa tendência natural é tentar retomar o controle com ainda mais força. Como confiar quando o emprego que parecia perfeito vai para outra pessoa? Como manter a fé quando um relacionamento significativo termina abruptamente? Como não ceder ao desespero quando um sonho pelo qual trabalhamos durante anos desmorona diante de nossos olhos?
Esses momentos de aparente derrota testam profundamente nossa capacidade de confiança. Eles nos colocam face a face com nossos medos mais profundos. O medo de não sermos suficientes, o medo de sermos abandonados, o medo de que a vida seja fundamentalmente caótica e desprovida de significado. Mas e se pudéssemos olhar para esses momentos através de uma lente diferente? E se, em vez de vê-los como falhas ou punições, pudéssemos reconhecê-los como redirecionamentos necessários? Pense em quantas histórias você já ouviu de pessoas que descrevem como a pior coisa que lhes aconteceu acabou levando ao melhor capítulo de suas vidas. O emprego perdido que abriu espaço para o verdadeiro chamado. O relacionamento terminado que permitiu encontrar um amor mais alinhado. O projeto fracassado que revelou um caminho mais autêntico. Não estou sugerindo que devamos ignorar a dor desses momentos ou cobri-la com um otimismo superficial. A dor é real e merece ser honrada. O que sugiro é que, mesmo em meio à dor, possamos manter a mente aberta para a possibilidade de que há algo maior em movimento. Algo que talvez não possamos compreender completamente no momento. A resiliência verdadeira não está em nunca cair, mas em cair sabendo que a queda faz parte do caminho, não o fim dele. Está em confiar que os períodos de aparente estagnação podem ser justamente os momentos em que as raízes mais profundas estão se formando, invisíveis na superfície, mas essenciais para o crescimento que virá. Muitas vezes, o que interpretamos como bloqueios são, na verdade, preparações. O que vemos como atrasos são, na verdade, proteções. O que sentimos como perdas são, na verdade, liberações necessárias para abrir espaço para o novo. Tenho observado em minha própria jornada e na de muitos outros que frequentemente é nos momentos em que finalmente paramos de lutar contra a corrente e nos rendemos ao fluxo da vida que as portas começam a se abrir de maneiras inesperadas. Não é uma rendição passiva ou derrotista, mas uma entrega confiante, um reconhecimento humilde de que talvez não saibamos o que é melhor para nós em um panorama mais amplo. Há uma história antiga sobre um fazendeiro cuja única fonte de renda era seu cavalo. Um dia, o cavalo fugiu e os vizinhos vieram dizer: "Que azar terrível!" O fazendeiro apenas respondeu: "Talvez." Dias depois, o cavalo retornou, trazendo consigo um bando de cavalos selvagens. "Que sorte incrível!" exclamaram os vizinhos. "Talvez", disse o fazendeiro. "Seu filho começou a domar os cavalos selvagens, mas caiu e quebrou a perna." "Que tragédia!" disseram os vizinhos. "Talvez", respondeu o fazendeiro. Na semana seguinte, o exército veio à vila recrutando jovens para a guerra, mas não levaram o filho do fazendeiro por causa de sua perna quebrada. "Que bênção!" celebraram os vizinhos. "Talvez", disse o fazendeiro. Esta história nos lembra que nossos julgamentos sobre o que é bom ou ruim são frequentemente limitados pela nossa visão parcial. O que parece um desastre hoje pode ser o fundamento de uma bênção futura. O que parece um sucesso hoje pode conter as sementes de uma futura limitação. Quando enfrentamos desafios, nossa mente ansiosamente busca respostas. Por que isso aconteceu comigo? O que fiz de errado? Como posso consertar isso imediatamente? Essas perguntas surgem do medo e da necessidade de controle. Mas talvez as perguntas mais poderosas sejam: o que posso aprender com esta experiência? Como este desafio pode me ajudar a crescer? Que aspectos de mim mesmo esta situação está me convidando a desenvolver? Para onde a vida pode estar me direcionando que eu não conseguiria ver antes? O tempo tem sua própria sabedoria. Algumas sementes precisam de uma longa temporada de escuridão antes de germinarem. Alguns caminhos só se revelam depois que outros se fecham. Alguns aspectos de nós mesmos só despertam quando somos forçados a sair da zona de conforto.
Confiar no timing da vida não significa abdicar da responsabilidade por nossas escolhas, mas sim reconhecer que somos co-criadores em uma dança maior, não controladores absolutos de cada detalhe. Algo extraordinário começa a acontecer quando finalmente nos rendemos à autenticidade. É como se a vida estivesse esperando por esse sinal de rendição para começar a conspirar a nosso favor. As sincronicidades, aqueles momentos de coincidência significativa que parecem desafiar o acaso, tornam-se mais frequentes. As peças começam a se encaixar de maneiras que não poderíamos ter planejado. Você já viveu aquele momento em que pensou em alguém e logo em seguida recebeu uma mensagem dessa pessoa? Ou quando uma ideia surgiu em sua mente e no dia seguinte encontrou exatamente o livro, o mentor ou a oportunidade relacionada a essa ideia? Essas sincronicidades não são meras coincidências, são sinais de que estamos navegando em um campo mais amplo de possibilidades, um campo que responde à nossa energia e intenção autênticas. A transformação verdadeira raramente acontece como resultado direto do esforço da vontade. Ela ocorre como uma consequência natural do alinhamento. Quando deixamos de lutar contra quem realmente somos e começamos a honrar nossa natureza essencial, criamos um espaço para que a transformação aconteça organicamente. É como a lagarta, que não precisa esforçar-se para tornar-se borboleta. Ela simplesmente entrega-se ao processo natural de metamorfose. A transformação já está codificada em seu ser. Sua única tarefa é não resistir a ela. Da mesma forma, quando nos permitimos ser quem verdadeiramente somos, sem as camadas de condicionamento, expectativas externas e autoexigência, algo dentro de nós naturalmente se desdobra e floresce. Não é tanto uma questão de nos tornarmos algo novo, mas de permitir que nossa essência original se manifeste plenamente. Este processo de alinhamento traz consigo uma clareza que antes nos escapava. De repente, conseguimos distinguir com mais facilidade entre os caminhos que nos nutrem e aqueles que nos drenam, entre relacionamentos que elevam nossa energia e aqueles que a diminuem, entre trabalhos que expressam nossos dons e aqueles que apenas ocupam nosso tempo. Esta clareza não vem de regras externas ou fórmulas rígidas, mas de uma sintonia mais refinada com nossa própria bússola interna. É como se estivéssemos finalmente escutando uma música que sempre esteve tocando em segundo plano, mas que o ruído da vida havia encoberto. Um dos sinais mais poderosos de que estamos vivendo em alinhamento é a sensação de paz interior, mesmo em meio às tempestades externas. Não é uma paz baseada na ausência de desafios, mas na presença de uma confiança profunda, uma compreensão visceral de que, independentemente do que aconteça, temos a capacidade de navegar pelo que vier com graça e integridade. Quando liberamos a necessidade de controlar cada detalhe, descobrimos uma liberdade que nenhuma conquista externa poderia nos dar. A liberdade de ser plenamente presentes no momento, sem a ansiedade constante sobre o futuro ou os arrependimentos sobre o passado. A liberdade de apreciar o processo e não apenas o resultado. A liberdade de ver cada experiência, agradável ou desafiadora, como parte de uma jornada maior de evolução. Esta libertação das amarras do controle excessivo nos devolve uma vitalidade que havíamos perdido. A energia que antes era consumida na resistência, na luta, na tentativa de fazer as coisas acontecerem à força, agora está disponível para a criatividade, para a conexão, para a expansão natural de quem somos. É como se tivéssemos estado remando arduamente contra a corrente durante tanto tempo que esquecemos como é deixar-se levar pelo fluxo do rio. Quando finalmente soltamos os remos e nos entregamos à corrente, descobrimos que ela nos leva exatamente para onde precisamos estar,
Há uma profunda ironia nessa jornada. Frequentemente, é apenas quando desistimos de perseguir algo obsessivamente que criamos o espaço para que isso entre em nossas vidas naturalmente. É quando paramos de tentar provar nosso valor que começamos a experimentar nosso valor intrínseco. É quando abandonamos a busca desesperada pelo amor que nos tornamos mais capazes de dar e receber amor autêntico. Este paradoxo nos ensina uma das lições mais profundas da vida. Às vezes, o caminho para frente é soltar, não agarrar. O caminho para a abundância é a gratidão pelo que já temos, não a fixação no que ainda falta. O caminho para o amor é ser amor, não procurá-lo desesperadamente fora de nós. Existe uma diferença sutil, mas profundamente significativa, entre os desejos que nascem do ego e aqueles que emergem da alma. Os desejos do ego são frequentemente alimentados pela carência, pela comparação e pelo medo. Eles sussurram: você precisa disso para ser completo, você precisa daquilo para ser amado, você precisa conquistar isso para ter valor. São desejos que nos mantêm em um estado constante de insatisfação. Porque mesmo quando os realizamos, novas carências surgem imediatamente para tomar seu lugar. Em contraste, o propósito que emerge da alma tem uma qualidade diferente. Não nasce da sensação de falta, mas de uma abundância interior que busca expressão. Não é motivado pelo medo de não ser suficiente, mas pelo impulso natural de compartilhar nossos dons únicos. É como a diferença entre mendigar amor e ser um canal através do qual o amor flui naturalmente. Talvez o maior desafio da nossa jornada seja aprender a distinguir entre esses dois tipos de motivação. Como saber se estamos perseguindo algo por carência ou por chamado? Como discernir entre o que o ego quer e o que a alma pede? Uma pista importante está na qualidade da nossa energia enquanto perseguimos um objetivo. Os desejos do ego geralmente vêm acompanhados de ansiedade, pressa e uma sensação de que algo está faltando no presente. Há uma tensão, uma contração, um apego ao resultado específico. O propósito da alma, por outro lado, manifesta-se como uma expansão, uma sensação de fluxo, uma alegria no próprio processo, independentemente do resultado. Outra pista está no efeito que nossa busca tem sobre os outros. Quando agimos a partir do ego, frequentemente nos encontramos em competição, comparação ou conflito. Quando agimos a partir da alma, nossa ação naturalmente eleva e inspira aqueles ao nosso redor. Não precisamos diminuir os outros para brilhar. Nosso brilho próprio se torna uma permissão para que os outros também brilhem. Muitas vezes, descobrimos que aquilo que verdadeiramente nos preenche não é o que imaginávamos inicialmente. Talvez tenhamos passado anos perseguindo status, riqueza ou reconhecimento apenas para descobrir que nossa verdadeira realização vem de momentos simples de conexão, de criação, de contribuição significativa. Esta descoberta não é um fracasso, mas uma revelação. É o momento em que percebemos que estávamos seguindo um mapa que não era nosso, buscando um tesouro que não ressoa com o nosso verdadeiro ser. O verdadeiro alinhamento com nosso propósito raramente vem como um grande momento de iluminação, embora isso possa acontecer. Mais frequentemente, ele se revela através de pequenos momentos de clareza, de sincronicidades sutis, de portas que se abrem naturalmente enquanto outras se fecham. É como se a vida estivesse constantemente nos oferecendo pistas sobre nosso caminho. Mas essas pistas só se tornam visíveis quando diminuímos o ritmo o suficiente para notá-las. Quando paramos de fazer tanto barulho com nossas próprias expectativas e preocupações, podemos finalmente ouvir o suave chamado da direção interior. Há uma beleza profunda em descobrir que aquilo que estamos destinados a ser e fazer já está contido dentro de nós, como a árvore está contida na semente.
Não precisamos nos forçar a ser algo que não somos. Precisamos apenas criar as condições para que nossa natureza essencial floresça. Assim como uma semente de carvalho nunca se tornará um pinheiro, não importa quanto se esforce, cada um de nós tem uma natureza essencial única. Nossa tarefa não é tentar ser algo diferente do que somos, mas descobrir o que somos verdadeiramente e permitir que essa essência se manifeste plenamente. Esta compreensão nos liberta da tirania do dever ser e nos convida para a jornada do tornar-se. Não tornar-se algo alheio à nossa natureza, mas tornar-nos mais plenamente nós mesmos. Quando nos alinhamos com nosso propósito autêntico, há uma sensação de encaixe, como se finalmente tivéssemos encontrado o espaço onde pertencemos. O trabalho pode ainda ser desafiador, mas tem uma qualidade diferente. Não drena nossa energia, mas a amplifica. Mesmo a fadiga que vem depois de um dia de trabalho, alinhado com nosso propósito, tem uma doçura. Uma satisfação que não encontramos quando estamos apenas cumprindo obrigações vazias. Talvez um dos maiores presentes dessa jornada de alinhamento seja a descoberta de que não precisamos de validação externa para confirmar que estamos no caminho certo. Há uma certeza interior que transcende as opiniões alheias. Uma bússola interna que nos orienta mesmo quando o caminho parece obscuro para os outros. Isso não significa que nos tornamos impermeáveis ao feedback ou à sabedoria dos outros, mas que aprendemos a filtrar as vozes externas através da ressonância interior. Algumas palavras nos tocam profundamente porque ecoam uma verdade que já conhecemos em algum nível. Outras simplesmente não ressoam, por mais convincentes que pareçam na superfície. À medida que aprendemos a confiar nessa orientação interior, descobrimos que a vida se torna menos uma batalha a ser vencida e mais uma dança a ser dançada. Uma dança que tem seus próprios ritmos e cadências, seus momentos de avanço e recuo, seus tempos de movimento intenso e de pausa contemplativa. E talvez a maior revelação seja que aquilo que é verdadeiramente nosso, por direito de alma, nunca pode ser perdido. Pode ser adiado, pode ser temporariamente obscurecido, pode tomar formas que não esperávamos, mas sempre encontra seu caminho até nós quando estamos prontos para recebê-lo. Há uma verdade que encontramos repetidamente ao longo da jornada humana. Aquilo que é verdadeiramente nosso sempre encontra um caminho para nos alcançar, não através da força, mas através do alinhamento. Não através da ansiedade, mas através da confiança. Não através do controle obsessivo, mas através da abertura consciente. Os antigos sábios já compreendiam o que nossa cultura moderna frequentemente esquece: que existe uma inteligência operando além do nosso limitado entendimento, uma teia invisível conectando todas as coisas, um ritmo natural que sustenta a vida em todas as suas formas. Quando vivemos desconectados dessa sabedoria mais ampla, passamos a vida perseguindo fantasmas, versões do que acreditamos que deveríamos ser, ter ou conquistar. Corremos de um objetivo a outro, sempre com a sensação de que a verdadeira realização está logo após a próxima conquista. É uma jornada exaustiva que nunca chega verdadeiramente ao destino prometido. Mas existe outro caminho. Um caminho que começa com uma simples pergunta: e se você já fosse completo? E se tudo o que você realmente precisa já estivesse disponível para você, apenas esperando que você crie o espaço interior para recebê-lo? Esta não é uma filosofia de passividade, mas de participação consciente. Não é sobre deixar de agir, mas sobre permitir que nossas ações nasçam de um lugar de plenitude, em vez de carência, de alinhamento em vez de resistência. Pense nos momentos de sua vida em que as coisas simplesmente fluíram, em que as portas se abriram sem esforço, em que você estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Esses não foram momentos de sorte aleatória.
Foram vislumbres do que é possível quando vivemos em harmonia com nossa natureza essencial e com o fluxo mais amplo da vida. O paradoxo é que frequentemente precisamos soltar o controle para ganhar a liberdade que buscamos. Precisamos parar de perseguir para sermos encontrados. Precisamos esvaziar nossas mãos para receber o que realmente desejamos. Cada desafio, cada espera, cada aparente desvio em sua jornada não é um obstáculo ao seu destino, mas parte integral dele. São convites para desenvolver qualidades que você precisará para sustentar e apreciar plenamente o que está por vir. O universo não é mesquinho, segurando o que você deseja até que você prove ser digno. Ele é generoso, constantemente oferecendo exatamente o que você precisa para a sua evolução, mesmo que nem sempre seja o que você pensa que quer no momento. A verdadeira ou que transformação não acontece quando finalmente conseguimos tudo o que queremos, mas quando compreendemos profundamente que já somos o que estivemos buscando, que a paz que procuramos nas conquistas externas já habita dentro de nós, que o amor que buscamos nos outros é uma expressão do amor que somos em essência. E assim, voltamos à pergunta com que começamos. E se o que você busca com tanto esforço já estivesse buscando você? E se, em vez de tentar forçar a vida a se ajustar aos seus planos, você pudesse confiar que, ao viver autenticamente, aquilo que é verdadeiramente seu, por direito de alma, sempre encontrará seu caminho até você? Não é necessário acreditar nisso como um ato de fé cega. Experimente. Observe o que acontece quando você solta o controle excessivo e confia no processo da vida. Observe as sincronicidades que começam a aparecer. Observe como as portas se abrem naturalmente quando você para de tentar arrombá-las. Viver com essa confiança não significa que todos os dias serão perfeitos ou que nunca mais enfrentaremos desafios. Significa que, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos momentos de incerteza, carregamos uma paz interior que transcende as circunstâncias externas. Uma paz que nasce da compreensão profunda de que estamos exatamente onde precisamos estar, aprendendo exatamente o que precisamos aprender, vivendo exatamente a jornada que nossa alma escolheu para a nossa evolução. E talvez esta seja a maior liberdade de todas, a liberdade de estar plenamente presente na jornada, confiando que o destino cuidará de si mesmo quando vivermos em alinhamento com nossa verdade mais profunda. A liberdade de soltar e permitir que a vida nos surpreenda com possibilidades que vão além do que nossa mente limitada poderia ter imaginado. Confie, solte, permita e observe como aquilo que é verdadeiramente seu encontra seu caminho até você, não como uma conquista arduamente obtida, mas como um reconhecimento natural do que sempre esteve destinado a ser.